Olá, tudo em paz? Hoje nós vamos continuar o Evangelho de Mateus nos capítulos 8 e 9, em que o foco são milagres. Então, nesses capítulos tem aproximadamente 11 milagres. Mas a gente precisa primeiro entender um ponto sobre o significado de milagres. E tem um texto em Atos 2:22 que mostram três coisas diferentes com relação a esse assunto. É um discurso de Pedro e ele diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Interessante. Então aqui Pedro mostra que tem três coisas diferentes: sinais, prodígios e milagres. Os sinais são quase que como uma profecia. Quer dizer, alguém fala uma coisa que existe ou que vai existir, mas é preciso que alguém tenha fé para ir lá conferir. Por exemplo, o nascimento de Jesus, quando Lucas narra que um anjo apareceu aos pastores que estavam no campo com os rebanhos, ele diz: eis que eu vos dou um sinal, vocês encontrarão uma criança deitada numa manjedoura e envolta em panos. Não era comum ninguém ter uma criança e botar uma criança deitada no lugar onde os bois comiam, né? Então é a manjedoura. Então ali o anjo deu um sinal, né? Não foi um milagre, foi uma indicação de que algo ia acontecer, mas dependia da fé dos pastores irem lá conferir. No caso de prodígios, é como, por exemplo, uma criança que nunca estudou música e aí de repente ela passa num lugar que tem um piano, ela aí para e começa a tocar uma música de Bach, de Chopin. Aquilo é um prodígio. E na Bíblia, no Evangelho, tem o caso de Jesus. Criança ainda, né? As crianças não eram tão consideradas assim para estar tomando, vamos dizer assim, a ousadia de estar discutindo com os doutores, mas Jesus estava lá, né, discutindo, uma criança discutindo os ensinamentos do Velho Testamento com os doutores da lei. Então ali era um prodígio, Jesus era um prodígio, quer dizer, ele fazia uma coisa extraordinária. Agora os milagres. Nos evangelhos, milagre é todo acontecimento que vai contrário a uma lei natural. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa caneta, se eu soltar essa caneta, ela vai cair para baixo, né? Mas se eu soltar essa caneta e ela subisse, aí seria um milagre, porque ela estaria enfrentando, indo ao contrário de uma lei natural, que é a lei da gravidade. Então, na Bíblia, milagre é isso. É um acontecimento que vai de encontro a uma lei natural ou até a própria ciência. Porque em determinado momento uma coisa pode ser milagre, porque a ciência não tem uma solução para aquilo. Mas a partir do momento que a ciência chega a uma conclusão, né, para uma solução de determinado problema, aquele conceito de milagre que nós acabamos de ver agora já não se aplicaria muito, porque passou a ser uma coisa natural. Os milagres também não são somente curas. Nós temos, por exemplo, lá em Mateus 8, 23 a 27, que Jesus estava dormindo num barco e começou uma tempestade lá no mar da Galileia e vieram acordar ele, disse: vamos afundar e tal. Aí Jesus levantou e falou, com a sua palavra, ele acabou com a tempestade. E aquilo foi um milagre, mas não foi uma cura. Então, nem todo milagre é cura. Existem algumas características de milagres nos evangelhos. Algumas coisas que caracterizam os milagres. Primeiro, a fé. Sem fé, não há milagre. No evangelho, né? Nos evangelhos não há. E nós temos, por exemplo, uma citação aqui do livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 5 e 6, que Marcos escreveu assim:
E Jesus não pôde fazer ali, em Nazaré, nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. E ele se admirou da incredulidade deles. Quer dizer, Jesus deixou de fazer milagres porque não encontrou nas pessoas a fé necessária para que o milagre acontecesse. Então essa é uma característica do milagre. É preciso que haja fé da pessoa que vai receber. E tem vários exemplos nesse evangelho aí de Mateus. Por exemplo, no capítulo 8, versículo de 1 a 4, a cura de um leproso. Você pode ler depois esses textos, né? Aquele centurião, no capítulo 8, versículo de 5 a 13, aquele centurião que pediu a Jesus para curar o criado dele, e a fé dele era tão grande que Jesus nem precisou ir lá. Aí disse, você pode ir lá que ele já está curado. No capítulo 9, um caso fantástico que tem, versículos 19 a 22, daquela mulher que tinha uma hemorragia já há 12 anos, uma doença chamada hemorroíça. Então ali a mulher bastou tocar, a fé era tão grande que ela pensou assim, se eu apenas tocar na orla do manto dele eu ficaria curada. E realmente isso aconteceu, uma fé muito grande, né? E no capítulo 9 também, versículo 27 a 31, tem outra cura de 2 cegos que estavam atrás de Jesus, clamando, pedindo para que ele curasse, ele os curasse. Outra característica do milagre aqui no Evangelho está no capítulo 8, versículo 16, de Mateus, é claro, né? E que diz o seguinte: chegada a tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e eles, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou a todos que estavam doentes. Repare, ele apenas com a palavra, aqui Mateus fala meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou a todos. Aqui nós temos essa segunda característica, que é o uso da palavra. Agora veja, aqui Mateus esclarece meramente com a palavra, quer dizer, Jesus não fazia milagre fazendo encenação, fazendo emoção, criando coisas para impressionar as pessoas. Ele simplesmente com a palavra curava. Agora, há uma característica nessa palavra. Quando você lê esses milagres aqui em Mateus, você vai ver que a palavra era uma palavra imperativa, afirmativa, curta e objetiva. Então, por exemplo, ele curou aquele homem que estava numa maca doente. Ele diz, levanta-te e anda. Ou então diz, a tua fé te curou, ponto. Então não tinha toda uma encenação teatral, nada disso. Era meramente com a palavra, mas com a palavra sempre no imperativo, afirmando. Levanta-te, vê, enxerga. Muito interessante essa forma de Jesus curar. Agora, a gente pode ver aqui nesse mesmo texto de Mateus 8,16, quando ele diz que ele afastou muitos endemoniados. Isso nos esclarece uma coisa, né? É que muitas doenças existem por influência de espíritos malignos. E as curas que Jesus fez nesses casos, que não foram poucas, era pelo afastamento desses espíritos. Então devemos ter cuidado para entender que muitas curas ou muitas doenças, na realidade, elas não existem. Elas são por influência de espíritos e que nós devemos ser cautelosos com relação a isso. Outro fato importante, outra característica importante, a quarta, sobre milagres, está lá em Marcos 9. Marcos 9, 38 a 40, que tem um fato interessante. Eu estou lendo aqui em Marcos porque esse fato não está em Mateus. Mas como se trata de milagre, então vamos ler. E João disse, mestre, nós vimos um homem que em teu nome estava expelindo demônios e ele não nos segue.
E nós proibimos que eles continuassem a fazer isso, porque ele não segue conosco. E Jesus respondeu: não proíba, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Esse texto é muito importante, porque os apóstolos, João, aqui no caso, achava que porque o homem não estava seguindo a Jesus e estava fazendo milagre que eles mesmo apóstolos muitas vezes não conseguiam fazer, então de como é que ele pode estar fazendo um milagre se eles não seguem a gente? Ora, eu aqui vejo que, e muitos entendem assim, que os milagres não são monopólio de uma religião. Não é uma religião que pode fazer milagre. E aqui Jesus fala sobre isso. Esse negócio de criar grupos privilegiados. Aqui o João ficou indignado porque aquele homem não era seguidor deles, mas estava fazendo milagres em nome de Jesus. Jesus disse: ele está fazendo milagre em meu nome. Tudo bem, ele não precisa estar seguindo no nosso grupo, não precisa estar na nossa religião para fazer milagres. Então, uma lição muito importante que Jesus falou aqui, e que eu quase em todos os vídeos, esse é o vídeo número 7, quase que em todos os vídeos eu não deixo de dizer a mesma coisa, porque eu acho que isso é o que eu acho escrito. Você, para seguir o Evangelho, para ser cristão, você não tem que ser de uma religião específica, e nem tem que ser de religião nenhuma, porque aqui também esse homem não estava seguindo nenhuma religião, apenas estava fazendo um milagre em nome de Jesus. Muito importante esse texto. Agora, como é que a gente vai saber, já que há uma indicação que pode acontecer sinais, prodígios e milagres, pode acontecer com os inimigos do Evangelho? Lá em Mateus 24, um texto muito conhecido, Jesus disse: naquele dia muitos dirão: Senhor, nós não profetizamos em seu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo. Então, existem pessoas que não são do bem e que podem provocar sinais, prodígios e milagres como se fosse do bem. Como é que a gente vai então saber que esse milagre provém de Deus ou não? Eu não encontrei no Evangelho um texto específico respondendo essa pergunta, mas a gente encontra algumas indicações, alguns sinais de que o milagre vem ou não vem de Deus. O primeiro deles é que, para que o milagre esteja de acordo com Deus, ou com Jesus, o grupo ou a pessoa que faz esse milagre precisa estar ensinando a verdade. Porque não faz sentido a pessoa fazer um milagre e dizer que é de Deus e estar ensinando mentira. Que nós já vimos aqui num vídeo passado, João 8,44, que o pai da mentira é um grande inimigo, nosso grande inimigo. Então ninguém pode estar ensinando a mentira e dizer que o milagre vem de Deus. Então, em Hebreus 4,12 tem isso, diz que a palavra de Deus é como uma espada que vai na medula e corta. Então ali é o indicador, o marco de que a pessoa está do lado do bem ou não está do lado do bem. É o ensino da palavra. O segundo ponto, que é semelhante a esse, é que o milagre vem de Deus se o comportamento, a vida da pessoa está de acordo com a palavra. Porque se a pessoa tiver um comportamento que não seja idôneo, um comportamento de acordo com o Evangelho, que não seja um comportamento cristão, e está fazendo um milagre, o Evangelho dá uma indicação que esse milagre não vem de Deus. O outro também, que já vimos até aqui um toque sobre isso, é um texto importante que está em Mateus capítulo 12, versículos 15, 16, 17 e 19.
Mateus escreveu o seguinte: Jesus se afastou dali, e muitos o seguiram, ele curou a todos, e advertiu a eles que não fizessem publicidade, tá? Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: o Messias não vai criar contenda, não gritará, não vai chegar nas praças e nas ruas e ninguém vai ouvir a sua voz. Então, esse é um sinal importante de que o milagre vem ou não vem de Deus, que são os milagres feitos com o objetivo de sucesso, como diz aqui Mateus, de fazer publicidade, fazer marketing. Então, não é esse o objetivo do milagre, né? Enriquecer, sensacionalismo, competição, nós fazemos mais milagre do que A e que B, os nossos milagres são melhores do que XYZ, e aí aparece lá o número da conta corrente. Então esse texto de Mateus 12 é muito importante para mostrar, para a gente pensar e analisar realmente a procedência dos milagres que nós estamos vendo. Então essa é uma síntese de Mateus capítulo 8 e 9. Você pode ler todo o texto aí em sua casa. E no próximo vídeo, no vídeo 8, com a graça de Deus, nós vamos estudar os capítulos de 10 até 12. E o foco desses capítulos será as instruções práticas para os seguidores de Jesus. Até lá, Shalom.